Pai, do Filho e do Espírito Santo, também. Para Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Espírito Santo, também. Então, vamos começar hoje por um aspecto que a gente não suspeita que existiu na Revolução Francesa, que é a criação de um monastério em Nova York, um monastério medieval em Nova York, não é? Esse monastério românico, né, que vocês estão vendo aqui, está em Nova York e ele é medieval. Como assim, né? É imensurável o grau de destruição da Revolução Francesa, né? Estima-se, eu escrevi aqui, que Paris perdeu 3/4 das suas igrejas por causa da Revolução. 3 em cada 4 igrejas foram perdidas em Paris por causa da Revolução. Eu cito aí algumas: Saint-Jacques de la Boucherie, Saint-Étienne-des-Grès, etc., né? Saint-Louis de Louvre, que era uma joia da arquitetura rococó, que abrigava o monumento funerário de um cardeal, o cardeal Fleury, que tinha sido o primeiro-ministro do Luís XV, né? E muitas outras. Curiosamente, né, assim, eu usei bastante nessas conferências dados obtidos na Wikipedia, né? A Wikipedia tem muita utilidade. Obviamente, tem que ser usada com muito cuidado, né? Na parte que tiver qualquer conotação política, tem que ver com muito cuidado. Mas tem matérias, se você conhece a matéria, principalmente, que dá para consultar com muita tranquilidade e fazer a sua crítica, né? É o que eu fiz ao longo dessas apresentações, em muitos casos, né? Então, por exemplo, as imagens do The Cloisters, são esses claustros que tem lá em Nova York, eu achei que estavam brincando comigo. Eu estava fazendo uma visita de trabalho a Nova York em 1992 e uma pessoa que me recebeu lá de uma empresa de telecomunicações disse: não, eu vou lhe mostrar algumas coisas aqui, eu vou lhe mostrar os claustros. Eu falei: o quê? Sim, os claustros medievais que estão aqui em Nova York. Achei que eram as pedrinhas, né? Mas era um claustro inteiro, né? Com vários claustros, né? E não era nem gótico, era antes do gótico, era românico, né? E está lá em Nova York, em cima de uma montanha lá e tal, né? E como é que isso aconteceu? Como os franceses destruíram muitos monastérios, teve um americano, né? Os Estados Unidos, depois da Guerra Civil Americana, foram se tornando imensamente ricos, né? Final do século já tinha fortunas incalculáveis nos Estados Unidos, né? Os Rockefeller, por exemplo, né, que tinham explorações de petróleo, transportavam petróleo, refinavam petróleo, vendiam petróleo, né? E outras pessoas riquíssimas que tinham lá nos Estados Unidos, muitos deles se tornaram amantes da arte, né, e promoveram a arte nos Estados Unidos. Os museus americanos, existem museus espetaculares nos Estados Unidos, né? Nova York mesmo tem museus espetaculares, né? Esses mecenas bilionários americanos compravam objetos de arte na Europa e doavam. Primeiro eles ficavam um tempo olhando, se deliciando, se deleitando com aquilo, e depois doavam para os museus americanos, né? Então,
Em 1913, ou seja, vésperas da Primeira Guerra Mundial, né, um marchand americano, escultor também, mas um marchand, um dealer, né, de arte, chamado George Gray Barnard, né? Ele foi lá na França e comprou restos de 5 monastérios franceses. Restos de 5 monastérios franceses, né? Eu cito aqui embaixo, Saint-Michel-de-Cuxat, Saint-Guilherme-le-Désert, Bonnefond-en-Comminges, Trian-Bigorre e Froville. Eu nunca tinha ouvido falar desses monastérios, até porque eles deixaram de existir na Revolução Francesa, né? Foram arrasados completamente. Então ele comprou as pedras, os restos desses monastérios, numerou e mandou para os Estados Unidos. John D. Rockefeller Jr., né, comprou dele e doou ao Metropolitan Museum, um grande museu, né? O Metropolitan Museum de Nova York é um grande museu, né? E aí depois o Rockefeller comprou esse terreno em cima dessa colina que tem lá em Nova York, lá pela rua cento e qualquer coisa, né? Mesmo saindo de metrô é longe, né? É uma viagem longa, né? Mas vale muito a pena, porque é inacreditável, né? Então ele comprou esse terreno, pagou a reinstalação dos claustros, né, desses monastérios lá em Nova York e doou para o Metropolitan Museum of Art. Uma coisa espetacular, coisa de americano. Esses mecenas americanos, eles são uma das maiores glórias dos Estados Unidos, né? Coisa que não existe nem em escala próxima em qualquer lugar do mundo, né? Mas os Estados Unidos têm isso. É muita riqueza, né, que eles acumularam, né? Então eles compravam, né? É uma coisa espetacular. Depois, esse Rockefeller comprou um painel, um tríptico, né, que é esse que eu estou mostrando aí, chama-se o retábulo Merode, a família Merode que tinha esse retábulo, né, pintado por um pintor espetacular chamado Robert Campin, né, ali daquela região dos Países Baixos, né, Flandres, Holanda atual. Ele pintou, ele e o ateliê dele pintaram esse tríptico em 1422. É um tríptico espetacular, né? É absolutamente espetacular. O Rockefeller comprou uma fortuna, né? Mas que alegria ver um negócio desse, né? Os americanos consideraram que essa compra foi um dos grandes eventos da arte nos Estados Unidos, né? Então, ele tem a Anunciação, né? Nesse painel do meio, né? É a Anunciação. Nossa Senhora está aqui, como sempre, lendo um livro de orações, um livro de horas medieval, né? Uma casa renascentista, essa é a casa renascentista, mas muito simples, né? Ela não está sentada no banco, né? Ela está, vamos dizer assim, no chão. E o anjo chega, né, para anunciar que ela vai ser a mãe do Salvador. Aqui tem uma vela que a chama da vela, ela, assim, como se o Espírito Santo tivesse ali descendo, né? E a chama da vela, ela parece que passou um sopro ali do Espírito Santo, né? Aqui, né, nessa imagem à direita, você vê como é que o cara, que habilidade, né, que ele tem em fazer isso aqui, né? E aqui tem, nessa janela, aqui do fundo, né, que está
reproduzida aqui ao lado, vamos dizer assim, com mais detalhe, tem os escudos da família que pagou ao Robert Campin para fazer esse tríptico, né? E a família é essa aqui. Normalmente as famílias elas apareciam naquelas pinturas que eles encomendaram. Na Renascença, eles começaram a ficar do mesmo tamanho dos santos, né, de Nossa Senhora e tal. Antes da Renascença, na Idade Média anterior, né, eles eram pequenininhos, né, para dizer eu não sou nada, né. Então é uma coisa espetacular isso aqui, é E o cara... E aqui à direita está o quartinho, né, o ateliê de São José, né. Vale a pena depois vocês darem uma olhada, entrar na internet, eu até coloquei aqui um link para esse tríptico e tal, mas São José tá aqui trabalhando, os instrumentos todos aqui. Esses pintores dos Países Baixos ali, né, eles reproduziam com imensa perfeição detalhes, as pequenas coisas, né, os instrumentos aí na mesa de trabalho de São José, mostram São José já velho, né? Mas uma rua lá atrás, está vendo? É uma rua de uma cidade dos Países Baixos, né? E aqui tem como se fosse um objeto que ele botou para fora da janela, como se fosse para vender aquele objeto, São José, né? Uma ratoeira, alguma coisa. Deve ser pegar algum demônio ali, né? Então isso aqui é uma coisa espetacular, né? É um quadro, né, espetacular, né? E aqui descendo aqui e batendo aqui Nossa Senhora, né, vem o Espírito Santo, né? Sempre tem uma luz, uma coisa que uma janela, um vidro, onde vem a luz aqui do Espírito Santo. Este tríptico, né, ele está lá no The Cloisters, né, lá em Nova York. É uma coisa inacreditável. Quando eu vi esse negócio aí, né, eu me lembrei de uma outra história, que eu vou contar rapidamente aqui, porque é a oportunidade que a gente vai ter, né? Esse quadro que está aqui, né, é de uma princesa dinamarquesa, né, Cristina da Dinamarca, né? Belíssima mulher, né? Mas que não foi feliz na vida dela, assim, em termos de casamentos, né? Ela casou 2 vezes e o marido morreu rapidamente nas 2 vezes. Primeiro ela casou com o Duque de Milão, Francisco II. Ela casou em 1533, ele morreu em 1535. Então não deu 2 anos de casamento. E ela ficou viúva com 13 anos. Depois ela casou com esse outro Francisco, né, Duque da Lorena, casou em 41, o cara morreu em 45. Então ele falou, não quero mais casar não, né? Mas aí o Henrique VIII, o famigerado Henrique VIII, né, se interessou por ela, né? O pai dela era o rei da Dinamarca, mas teve que fugir. Na época da Reforma Protestante, né? Os países nórdicos foram extremamente afetados pela Reforma Protestante, né? Então, vocês lembram, né? O Henrique VIII é aquele rei que teve 6 mulheres, né? Até coloquei o nome delas aqui: Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, né? Ana de Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr. Devia gostar de Catarina, teve 3 Catarina nas 6 mulheres dele, né? Ele mandou decapitar 2, Ana Bolena e a Catarina Howard, às vezes por razões as mais estranhas. Catarina Howard, bom, tinha lá os seus problemas, né? Mas ela foi basicamente condenada por ter ocultado uma relação que ela teve com
namorado ou alguma coisa dela antes de casar com o rei. Você tinha que entender, rei, eu já tive um relacionamento com o namorado, alguma coisa. Então ela foi decapitada. Bom, depois de decapitar a Ana Bolena, ele casou com essa Jane Seymour, né? Teve um filho, homem, que é o que ele esperava, mas devido às doenças que ele tinha, o rei Henrique VIII, né? Uma pessoa muito promíscua, dizem os historiadores, né, que esse filho teve as consequências dessa vida do rei, né? Sífilis, etc. Né? E a criança viveu pouco. Né? Então, e a Jane Seymour, que tinha dado um filho homem ao rei Henrique VIII, ela morreu no parto, pouco depois do parto. Né? Então ele estava procurando uma outra esposa e fixou os olhos, né? Ele nunca tinha visto, mas diziam que essa Cristina da Dinamarca era muito bonita, muito culta, muito piedosa, etc. Né? Aqui ela está de luto, tá vendo? Ela está de luto do primeiro marido dela. Aqui ela estava com uns 16 anos, uma coisa assim. Então, como é que você sabe se você vai se agradar ou não da sua esposa, do seu marido, alguma coisa? Você mandava um pintor pintar a pessoa. Então, o Holbein, que é um grande pintor, imenso pintor, né? Ali da Renascença, em 1538, o Henrique VIII mandou o Holbein pintar um retrato da Cristina de Dinamarca. Então ele foi para Bruxelas, ela estava lá em Bruxelas. Milão, nessa época, e Bruxelas eram territórios espanhóis, né? Então ela tinha casado, Cristina da Dinamarca, né, com o Francisco, duque de Milão, né, porque Milão e Bélgica, a atual Bélgica, eram territórios espanhóis, tá, nessa época. Então o Holbein foi lá e pintou isso aqui. E o rei ficou encantado. Né? Só que ela não queria ser esposa do rei Henrique VIII. Né? Dizem até que ela falou, se eu tivesse duas cabeças, eu de bom grado colocaria uma à disposição do rei. O risco de morrer era meio grande. Né? Mas, em suma, ela não casou com ele, mas o que eu queria contar aqui é essa coisa de um bem como uma pintura de grande valor sair do país, ir embora, né, ir para outros países. Né? Então, essa pintura estava na National Gallery de Londres, que é um museu espetacular, inclusive é um desses raros museus que a gente não paga para entrar. Né? O Louvre a gente paga, né? Mas a National Gallery de Londres a gente não paga. Né? Então ele estava lá na National Gallery de Londres, só que não era da Galeria de Londres, ela era de uma pessoa que disse, agora eu vou vender. Então foi um escândalo, né? Vai vender e a National Gallery não tinha recurso para comprar. Né? Porque um quadro desse, né? uma coisa de um valor histórico grande, né? E ao mesmo tempo de um quadro tão bonito, de uma pessoa tão bonita. Ela era famosa pelas mãos dela, né? Então o Holbein pintou as mãos dela de uma maneira muito especial. E houve primeiro, os britânicos disseram, não, vamos gastar dinheiro para comprar um quadro de uma princesa, que já tem muito quadro de princesa. Começa assim a coisa. Não, para que comprar? Vamos gastar dinheiro com isso e tal. Mas aí, um americano, da Frick Collection, tem duas collections no mundo que, assim, a Frick Collection de Nova York é espetacular. Né? É um desses museus que começa como uma coisa privada, né? E depois o cara é multibilionário, né? E ele abre um museu na casa dele. Então a Frick Collection é a coleção desse Frick, que era um cara muito rico nos Estados Unidos. E eu compro esse quadro.
Aí os ingleses, opa, peraí, não, então vamos lutar para esse quadro ficar aqui. Eu estou falando isso para comparar, né, com a Revolução Francesa, que o cara comprou 5 monastérios para levar para Nova York, né? Então, acabaram, uma senhora deu, que ninguém sabe o nome dela, porque ela pediu anonimato, ela deu 40 mil libras na época para completar o que a National Gallery de Londres tinha para poder comprar esse quadro. O quadro está lá na National Gallery de Londres, quadro belíssimo, tá? Bom, voltando então ao martírio das catedrais da França, né, e das igrejas, né? Saint-Sulpice não é catedral, né? Saint-Sulpice hoje é a catedral da França porque Notre-Dame foi incendiada, né, em 2019. Então, as solenidades do bispo, etc., grandes, são na igreja de Saint-Sulpice. Sulpice é um santo, São Sulpice, tá? Então, Saint-Sulpice, quem foi que começou a quebrar as coisas lá e mudar as coisas e adulterar as coisas? Um dos grandes choques que eu tive na minha vida, quando eu cheguei, eu sabia, falei, não, eu preciso ver. Aí fui lá e eu vi, é aquilo mesmo que está nos livros de história, né? As coisas que foram adulteradas na igreja de Saint-Sulpice é um negócio inacreditável, tá? E estão lá até hoje. Não foram alteradas, não foram refeitas, tá? Vou dizer quais foram. Esse Dojon, que é o tal do escultor que quebrava, ele e adulterava as coisas. Existem memorandos dele, né, dirigidos lá à Assembleia, às autoridades do distrito lá de Saint-Sulpice, dizendo, eu quebrei hoje tantos não sei o quê, então ele recebia o pagamento. Era pago, né, era planejado o negócio, tá? Então, e ele fez algumas adulterações que são inacreditáveis. Lá na Galiléia, né, aquele espaço que tem entre a rua e a entrada da igreja, né, que a gente tem aqui, ele adulterou algumas coisas que são inacreditáveis. Por exemplo, tinha uma cruz, ele substituiu por um tronco, né? Um evangelista estava com um livro, ele botou... um livro era As Tábuas da Lei de Moisés, né? Ele colocou História da Revolução Francesa. Por isso que ficou a escultura ficou, o relevo, porque ele escreveu isso, na verdade, tá? No pórtico, ou Galiléia, de Saint-Sulpice, havia as virtudes teologais e as virtudes cardeais, muito bonitas. Estão lá até hoje, só que estão adulteradas, né? Então, por exemplo, no relevo da fé, o símbolo da fé é um cálice em geral, né? Ele pôs uma tocha acesa no lugar do cálice. Ele tirou o cálice e esculpiu eu vou mostrar aqui, uma tocha acesa. E tem um anjo nesse mesmo relevo que ele tinha uma cruz, foi substituída por um feixe, né? É uma coisa inacreditável. Aqui é o tímpano, né? Saint-Sulpice tem 3 portas, né? Tem a Galiléia, né? O pórtico, e aí tem três portas com portais para você entrar na igreja. No pórtico do meio tem esse tímpano aí que está escrito o seguinte: o povo francês reconhece o ser supremo e a imortalidade da alma. Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Isso foi o Robespierre que mandou fazer. O Robespierre conseguiu guilhotinar os inimigos dele que tinham o culto da razão. Não tem ser supremo, não tem nada. Culto da razão, raciocínio. Tá? O raciocínio que deu a maior catástrofe, uma das maiores catástrofes da história, né? Então ele colocou nas igrejas da França, muitas delas têm isso, essa frase, né? O povo francês reconhece o ser supremo e a imortalidade da alma, né?
Em 1789, quando começou a Revolução e foram confiscados os bens do clero, né? A igreja de Saint-Sulpice era uma das 52 paróquias de Paris, da diocese de Paris, né? O cura de Saint-Sulpice se recusou a fazer o juramento da Constituição Civil do clero. É muita pretensão, não é assim? Não, você vai ter que fazer um juramento aqui que, na verdade, com esse juramento, você vai estar em cisma com Roma. Você vai obedecer à República e não o Papa, né? Então, em muitas igrejas em que o pároco, o cura, se recusaram a fazer esse juramento, as igrejas sofreram bastante, tá? Obviamente, o padre foi mandado embora, né? Então, isso aqui está lá ainda hoje, está vendo? As letrinhas estão apagadas, mas o que está escrito ali é isso. Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. Tá? Instalaram um telégrafo nas duas torres, né, nas duas torres do campanário, as torres sineiras, né, da igreja, e talvez isso tenha ajudado a que eles não derrubassem também essas torres, né? Um telégrafo que a gente chama, na época, chamava telégrafo óptico. Você tinha que ver o cara que estava recebendo a mensagem, você fazia aqui e ia de torre em torre mandando a mensagem. Tá? Eu coloquei aqui 3 ilustrações de outras igrejas e catedrais onde tem esses mesmos dizeres, né? Então, aqui temos a Catedral de Clermont, né? Dizendo a mesma coisa, o povo francês reconhece o ser supremo e a imortalidade da alma. Aqui é uma outra igreja, né? Sempre no portal principal da igreja, né? E aqui é para vocês verem aquela coisa que eu falei, né? A fé aqui, ó, símbolo da fé é um cálice, né? O pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Então, ele fez aqui uma tocha, né? E aqui tinha cruz, né? Foi feito um fácio, né? Um feixe, né? Romano, vamos dizer assim. A Revolução Francesa, ela voltou muito aos valores romanos, né? Aqui, ó, aqui é a tocha que o cara fez, né? Tá lá até hoje assim. Dentro da igreja de Saint-Sulpice tem algumas coisas muito interessantes, né? Então tem uma placa, não conseguia tirar uma foto melhor que essa para tirar o nome de todas as pessoas que estavam aqui, mas aos bem-aventurados mártires de Saint-Sulpice, massacrados em 2 de setembro de 1792 no convento dos Carmelitas. Isso vai ser um próximo item após essa questão do vandalismo que nós vamos falar aqui, que é o massacre de 2 de setembro, né, no convento dos Carmelitas. Tá? Então aqui tem o nome dos padres que estavam presos nesse convento. As igrejas, os conventos da França, os monastérios viraram prisão, né? Muitos deles. Né? Inclusive Claraval, São Bernardo, virou uma prisão até final do século XIX. Né? E ainda está lá. Você visita lá e está lá os lugarzinhos lá, os cubículozinhos dos presos lá, no monastério cisterciense de Claraval, né? Que mesmo muito destruído ainda é uma coisa fantástica, monumental. Tá? Então, no convento dos Carmelitas de Paris, estavam presos os religiosos, né? Tinha uns 200 religiosos, uma coisa assim, e foram massacrados. Quase todos, alguns escaparam por algumas razões,
Um ou outro conseguiu fugir, mas quase todos foram massacrados, né, pela Revolução. São perigosos, estão tramando uma revolta, etc., né? E mataram os padres, né? Lá, nas igrejas paroquiais da França, tem uma coisa muito tocante, né? Elas têm uma placa lembrando os mortos pela França na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, tá? Olha aqui os mortos da Primeira Guerra Mundial, 1914, tá vendo? 1918. Souvenons-nous devant Dieu des paroissiens de Saint-Sulpice, morts pour la France. Lembremos-nos diante de Deus dos paroquianos de Saint-Sulpice, mortos pela França. Tem 716 nomes lá. Tá? Eu coloquei aqui numa outra igreja, Saint-Léger, uma cidadezinha pequena. Aqui são os mortos da Primeira Guerra Mundial, tá vendo? Tem a data em que eles morreram. E tem o morto desta paróquia na Segunda Guerra Mundial. Claro, uma morte é sempre uma coisa, digamos assim, infinita, né? Mas aqui tem muitos infinitos aqui, né? Na Primeira Guerra Mundial. A França se rendeu rapidamente na Segunda Guerra Mundial. Então, voltando àquela coisa, eu falei numa conferência anterior que morreram 2 milhões e tantos soldados franceses na Primeira Guerra Mundial. Aí depois eu vi um monte de outras estatísticas, eu coloquei uma aqui, né? A França tinha 39 milhões de habitantes na Primeira Guerra Mundial, foram conscritos, né? Se tornaram soldados 8 milhões e 100 mil pessoas, 8 milhões e 100 mil soldados, morreram 1 milhão e 300 mil soldados, né? Morreram 600 mil civis, né? Isso sem falar dos estropiados, dos aleijados, dos cegos, das pessoas que ficaram muito danificadas, né, após a Primeira Guerra Mundial. Isso justifica aqueles lugares que tem no metrô, nos ônibus, né, tem um lugar para essas pessoas, os estropiados de guerra da França, né? Lá em Saint-Sulpice também foi o lugar em que São Luís Maria de Montfort rezou a primeira missa dele, depois da ordenação dele, né, numa capela que tem atrás do altar, em junho de 1700. Isso aqui é uma placa que está lá. E aqui é ele, né, uma estátua dele, né, de São Luís de Montfort, está atrás lá. Coloquei aqui por curiosidade, né, que um desses revolucionários famosos que foram guilhotinados, Camille Desmoulins, né, casou-se lá com Lucile Desmoulins em 1790, na presença de Robespierre. Robespierre foi um dos testemunhos do casamento do Desmoulins. Desmoulins tinha um jornal muito agressivo, né? Foi ele que incitou a população a ir tomar a Bastilha, etc., tá? E, obviamente, o Robespierre, em um dado momento, eu já falei a razão aí em uma conferência anterior, o Robespierre conseguiu mandar guilhotinar o Camille Desmoulins. E depois a mulher dele. Camille Desmoulins não sofreu tanto com a própria morte, né? Assim, já sabia que ia morrer ali, mas ele percebeu que havia uma trama para também matar a mulher dele. Isso foi uma dor imensa para o Camille Desmoulins. E quem também casou nessa igreja de Saint-Sulpice foi Victor Hugo, Victor Hugo. Né? Vamos falar aqui agora do martirológio das catedrais, da Catedral de Chartres, para começar. Né? Chartres é o brinco da Idade Média, né? Porque ela tem muita coisa que foi conservada na Catedral de Chartres, né?
ela é antiga, né? A fachada dela é um pouco antiga, né? Não é bonita, é monumental, mas não tem o charme e a beleza, por exemplo, de Notre-Dame, de Amiens, de Reims, né? O clero de Chartres se recusou a fazer o juramento constitucional, a Constituição Civil do Clero, né? Ou seja, se recusou a ser cismático. Então a catedral foi fechada ao culto logo no início, em 1791. Olha só, os altares foram desmontados, o mobiliário roubado, o tesouro enviado à fundição da Casa da Moeda. A retirada do chumbo da cobertura, o telhado dessas igrejas, né, era um telhado, era de chumbo em geral, né? Notre Dame é de chumbo também. Não sei como é que vai ser agora, mas Notre Dame vai ser reaberta para o Natal deste ano, tá? Vamos ver como. Então eles retiraram o chumbo do telhado de Chartres, né? Eram 208 mil quilos de chumbo. É muita coisa, né? Para fazer bala, canhão, etc., essas coisas aí, né? É uma perda imensa para um ganho pequeno. E o tal do Abbé Grégoire, de quem eu falei aqui várias vezes nas primeiras conferências sobre o vandalismo na Revolução Francesa, né? Esse Abbé Grégoire, que agora está no Panteão. Que coisa! Foi colocado no Panteão dos grandes homens da França. Esse Abbé Grégoire, que era tão zeloso em condenar o vandalismo, ele se vangloriava de ter inventado a palavra vandalismo. Eu inventei a palavra para acabar com a coisa, né? Quer dizer, eu inventei a palavra vandalismo para acabar com o vandalismo, né? Então, ele achou que, legal, pode tirar o telhado. Ele só lamentou que não tivesse substituído o chumbo por telhas. Telhas comuns que a gente usa, né? Esse nome vandalismo, já falei, mas é uma injustiça com os vândalos, tá? Tinha que ser francesismo e não vandalismo, entendeu? O que a Revolução fez, jamais os vândalos fizeram dessa forma, tá? Os vândalos invadiram o Império Romano, etc., mas não fizeram essa destruição. Até porque eram cristãos, né? Eram hereges cristãos, mas eram cristãos. Eles não destruíram as igrejas. Tiraram objetos, né, e tal, mas não tinha objetivo de destruir a igreja, né? A Revolução tinha e destruiu igrejas, conventos, catedrais. Em fins de 1793, que é quando estava prestes a começar o grande terror, né? A estatuária de Chartres é atacada. Havia um empreendedor que dizia, deixa que eu destruo tudo, só quero ficar com os materiais destruídos, né? Faço tudo de graça, ele falou, né? Meu pagamento é ficar com o material destruído, né? O nome dele era Sansot, o nome pode significar alguma coisa, né? Sou é idiota, né? Então, ele começou a quebrar alegremente as estátuas do pórtico, até que a Commission des Arts parou o massacre. Ah, não, vamos parar e tal. Quem é e quem foi, ou quem trabalhou como funcionário público num governo, sabe quão delicado é se opor às autoridades em determinadas coisas. Você pode perder o emprego, né? A Revolução você podia perder a vida, né? Então, assim, as pessoas começaram a quebrar as coisas lá em Chartres, só depois, não, vamos parar, porque tem coisas aqui que o valor da arte é muito grande, etc., tá? Um protesto que custe a vida da pessoa que está protestando é uma coisa delicada, tá? A gente tem que entender a fragilidade do homem, né? Diante de um poder muito grande.
e brutal, como era o da Revolução Francesa, né? Então, já haviam decapitado muitas estátuas do fechamento do coro e mesmo a Virgem Miraculosa em madeira escurecida, que era chamada de Notre-Dame sous terre, Notre-Dame subterrânea, vamos dizer, né? Porque ela ficava na cripta de Chartres, né? Chartres é a igreja imensa e belíssima que tem perto do seminário do IBP, né? Courtaland. Vai-se de Courtaland para Chartres com bastante facilidade. Então, essa imagem miraculosa, escurecida pelo tempo, né? Como Nossa Senhora Aparecida, né? Escurecida lá pela água também, né? Estava no rio. Mas elas ficam escuras, né? Então, essa imagem, ela foi queimada. Os revolucionários queimaram a imagem de Nossa Senhora, como queimaram muitas outras imagens de Nossa Senhora. Né? Muitas relíquias foram queimadas. Numa fogueira organizada pelos sans-culottes, que é o povo, né? No claustro Notre-Dame, né? Porque a igreja de Chartres é Notre-Dame também. Quase todas as grandes catedrais da França eram Notre-Dame, eram a Catedral de Nossa Senhora, né? Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres. Então, e desapareceram também nessas coisas muitos missais e outros livros e vestimentas litúrgicas, tá? Muitos desses são de é um objeto litúrgico, né, que existia nas igrejas antes do Concílio de Trento, era o jubel ou jube, né? Antes do Concílio de Trento, antes da Reforma Protestante, etc., né, muitas vezes o altar onde se celebrava a missa, ele estava isolado do resto da igreja, né? Às vezes você nem via o altar, né? E o Concílio de Trento disse, não, vamos promover a visão, né, da Santa Missa por todo mundo que estiver dentro da igreja, né? Então, esses jubéus, né, foram destruídos na França, em todo o mundo católico, né? Você tinha que ver, você tinha que ver a missa, né? Momento em que o protestantismo dizia, não, isso aqui não é verdade, isso aqui, olha, não se transforma. Então você vai ver como é que é a missa, né? Totalmente, não apenas parte da missa, né? E essa palavra, jubel, ou jube, ou jubé em francês, vem de iube domini benedicere, né? Que são as palavras do diácono, né? Antes dele ler lá o Evangelho. Tá? Esse jubé aqui, jubel, jube, é de uma igreja que eu vou aproveitar para falar duas coisinhas sobre ela, que é uma das glórias dos olhos que a gente pode ter na vida, né? É o monastério, é uma igreja do Monastério Real de Bru, cidadezinha chamada Bru, né? Esse jubel existe ainda, tá? Porque era uma igrejazinha muito mais reservada, não era para o grande público, né? E aí eu coloquei aqui a visão desse monastério de Bru. Olha que coisa espetacular, olha o telhado. Tem vários claustros, tá vendo? Um claustro aqui, outro claustro aqui, ó, né? E é uma delícia para os olhos, né? E eu aproveitar para dizer duas palavras da pessoa que construiu isso, que foi Margarida de Áustria, ou Margarida de Habsburgo, né? Uma pessoa que foi extremamente infeliz, porém muito forte na vida, né?
ela tinha, o lema dela era Fortune, Infortune, Fortune. É difícil dar a mesma espírito do que está escrito aí em francês, em qualquer língua, né? Fortuna, infortúnio, forte. Eu sou forte, né? Assim, tem um trocadilho aí que é muito interessante. Fortune, infortune, fortune. Ela era forte, né? Tinha que ser forte, né? Ela foi prometida num tratado a se casar com o rei da França, futuro rei da França. O rei da França depois achou uma coisa mais interessante em termos de ganhos de território, para incorporar a Bretanha à França, né? Casou com Ana, acho que era Ana de Bretanha, e disse, não vou mais casar com você. Ela estava na corte da França, sendo educada na corte da França para casar com o futuro rei da França. Não vou mais e tal. Então ela casou com um herdeiro da coroa da Espanha, o neto dos reis católicos, né? Não, acho que era filho dos reis católicos. João, chamava-se João, o príncipe das Astúrias, ele não era o rei ainda, né? E ela tomou um navio para ir para a Espanha, né? E o navio afundou. E então ela fez um epitáfio para ela mesma. Diz, olha, vou morrer, o epitáfio meu vai ser esse, né? Esse navio vai afundar. O epitáfio também é assim. Aqui jaz Margarida, né? A gentil demoiselle que teve 2 maridos e morreu virgem. Primeiro o rei da França, né? Com quem ela estava prometida para o casamento, bem dizer, casou, né? Aí depois estava indo para o segundo casamento, o navio ia afundar, ela ia morrer virgem, né? Sigi Margot la jante demoiselle, qui de Marie et mourit pucelle. Né? Então, mas ela casou uma terceira vez, né? E foi feliz com esse marido com quem ela casou, que era o Duque da Savoia, a região de São Francisco de Sales, né? Isso aqui é bem antes de São Francisco de Sales, né? Mas é a região de São Francisco de Sales, a Savoia, La Savoie. Então ela casou com esse terceiro marido, que era o Duque da Savoia, que morreu numa caçada. Então ninguém sabe exatamente, mas assim, bebeu uma água extremamente gelada, né, dos rios. Savoia está no pé dos Alpes, né? É muito frio, a água é geladíssima, né? Ele morreu depois de, sei lá, 2 ou 3 anos. Vou desligar aqui, pronto. Ele morreu. Então ela ficou realmente desconsolada, né? E resolveu não casar mais. E fez isso daqui para ser o túmulo do marido dela, né? Para ser o túmulo do marido dela, o túmulo dela e o túmulo da mãe do marido dela, tá? Se tiverem chance um dia, se estiver ali naquela região, né, Lyon, né, Savoia, vale muito a pena visitar isso aqui, tá? Tem aqui, isso aqui é dentro dessa igreja lá, né? Tá assim ainda, né? Tem um túmulo dela, o túmulo dessas pessoas todas estão lá. Isso aqui é um dos últimos, talvez o último gibê que existe em Paris, é na capela, na igreja de Saint-Étienne de Mont, Santo Estevão do Monte, né? Olha que coisa bonita, né? Abriram aqui embaixo, né? Mas assim, antigamente era mais fechado aqui embaixo e tal. Agora não, você vê a igreja
o altar lá na frente. Quase todas as igrejas que ainda têm um jubel na França estão na Bretanha. Metade das igrejas estão na Bretanha, tá? Isso daqui é a Catedral de Chartres, tá? No interior da Catedral de Chartres, o altar-mor, né? Nossa Senhora da Assunção, né? Belíssimo escultura. Feito por um escultor chamado Bridin, está aí no coro da catedral. E essa escultura só não foi destruída porque alguém colocou um barrete frígio na cabeça de Nossa Senhora, né, para dizer que ela era um sans-culotte, né, um povo, um pé rapado, uma coisa assim, entendeu? Não, ela é das nossas e tal, né? E o administrador do distrito lá de Chartres, né, ele queria destruir a Catedral de Chartres, que é o maior. Não existe lugar nenhum na França, e talvez no mundo, tantos monumentos e tantas coisas medievais ainda intactas, como em Chartres, né? Aí, quando ele propôs destruir, né, uma outra pessoa falou, bom, mas tudo bem, vamos destruir, mas o que a gente faz com os destroços, né? Porque ela vai cair na cidade inteira, né? Essas cidades medievais, as ruas e as casas chegavam muito perto das catedrais e das igrejas. Se você derruba aquele muro, vai cair em cima das casas, né? Você vai levar 10 anos para tirar o entulho que vai cair. Aí, então, peraí e tal, e o projeto foi abandonado porque não sabiam o que fazer com o entulho, tá? Lá em Chartres tem uma outra coisa muito preciosa, né? Preciosíssima, né? Que é o véu de Nossa Senhora, né? É isso aqui, o véu de Nossa Senhora. Bom, como tiraram o chumbo do telhado e não taparam o telhado, então ficou chovendo dentro da Catedral de Chartres, né? E com a chuva, vocês sabem, né? Quer dizer, o madeiramento começou a apodrecer, as pedras a se desjuntarem, a alvenaria a se desagregar. Porque a estrutura do teto das catedrais medievais, das igrejas, dos edifícios todos, era de madeira. Por isso que Notre-Dame de Paris pegou fogo, porque é madeira o teto. Então pegou fogo, cai, o teto cai, né? A sustentação do teto é a madeira, né? Você não vê a madeira porque tem alvenaria, tem outras coisas ali embaixo, você vendo de dentro da igreja. Mas a sustentação é madeira, né? Carvalho, em geral. Então, o que é que foi destruído lá em Chartres, né? As cidadãs, né, costureiras, né, empregaram seu talento a retirar fios de ouro e de prata dos ornamentos eclesiásticos, né? Começaram a cortar borlas e galões das cortinas e das coisas, das vestes eclesiásticas também, né? Mas tinha lá uma tapeçaria de 1406 que tinha sido um presente do Duque de Berry, era um duque riquíssimo, né? Ele tem o mais famoso livro de horas da história, que é o livro de horas do Duque de Berry. Está lá na França ainda. Está no castelo de Chantilly, pertinho de Paris. Então, pô, mas tirar a coisa num vestimento é uma coisa, tirar de uma tapeçaria, que é uma coisa mais intrincada, eles não, queimaram a tapeçaria para pegar algumas gotas do ouro que estava na tapeçaria. Um dos grandes crimes contra a arte e contra a história, né? Queimaram o tecido da tapeçaria para recuperar alguns pingos de ouro que tinha nela. Ou seja, o objetivo era destruir a tapeçaria, né? Mas tem uma certa vergonha, né? Mesmo essas coisas más, né, querem dar uma justificativa grandiosa para o mal que vão fazer, né?
Outras duas catedrais, Amiens e Reims, são duas catedrais de Nossa Senhora. Notre-Dame d'Amiens, Notre-Dame de Reims. Então, Amiens, segundo o Viollet-le-Duc, que é o grande restaurador no século XIX, né, de muitas dessas catedrais, etc., né, era a catedral que ele achava mais bela e mais perfeita, a Catedral de Amiens, Notre-Dame d'Amiens. Né. Notre-Dame d'Amiens tornou-se um templo da razão em fins de 1793. As grades que fechavam o coro, né, e o jacente dos primeiros bispos de Amiens escaparam o jacente, né, de serem fundidos, porque a comissão de artes disse, não, é uma obra-prima da serralheria, etc., né, a forma excede a matéria. Reims sofreu muito mais, porque Reims é a catedral da sagração dos reis de França. Né? Lembra que Santa Joana d'Arc teve que levar o Carlos VII para Reims, né? Enquanto ele não fosse sagrado, não valia, vamos dizer assim. Né? Então, ele não queria ir, com medo, Santa Joana d'Arc levou ele, disse, não, vai. Aliás, ela tinha dito isso no início, não, eu vou liberar Orleans do cerco que os ingleses estão fazendo, depois eu vou lhe levar em Reims para ser sagrado em Reims, rei da França. O Carlos VII foi uma coisa extraordinária o que Santa Joana d'Arc fez, né? Porque a mãe, o pai do Carlos VII, que era o Carlos VI, era doido, né? Maluco, né? Um cara que não tinha condição de governar. Se aplicasse esse critério hoje, tinha pouca gente governando. Né? Mas assim, e a mulher do Carlos VI, ou seja, a mãe do Carlos VII, era a favor dos ingleses. Então ela dizia o seguinte, essa guerra dos 100 anos, né? Ela dizia, não, o Carlos VI não é filho do rei, não. Pô, ela mesmo se confessando adúltera. Né? Mas Santa Joana d'Arc disse, não, chegou lá e disse, você é filho do rei. Né? E você vai ser sagrado rei. Que coisa, hein? Joana d'Arc tinha 17, 18 anos. Analfabeta. Né? Como é que você acredita num negócio desse? Né? É uma das grandes façanhas da história da humanidade, a vida de Santa Joana d'Arc. Né? Então, lá em Reims, Catedral da Sagração dos Reis, né? As grades que contornavam o coro foram arrancadas. O tesouro desapareceu. O tesouro da catedral é onde ficam as coisas preciosas da catedral, né? Os relicários importantes, né? Porque os fiéis querem pagar para ter eles dão o dinheiro para poder fazer um relicário bonito, digno, para relíquias desse santo e tal. Né? Então a Revolução Francesa, não, às vezes queimava a relíquia também, mas o relicário, com certeza, eles levavam, né? Para poder transformar em moeda, etc. Tá? Então, o que estava lá, lá em Reims? Os acessórios da sagração dos reis, o cetro e a mão de justiça, que o rei usava na sagração, né? Na cerimônia de sagração. Dom Pedro II tem uma mão da justiça, né? Tem uma aqui. E tinha uma ampola, né, com os óleos para a sagração do rei da França. Né? A Revolução pegou um revolucionário que estava encarregado de lidar com Reims. Ele pegou essa ampola onde estava o óleo com que foram sagrados os reis da França, né, desde Clovis, né, primeiro rei franco, né, até o Luís XVI, ele pegou a ampola e quebrou.
Quebrou no pé de uma estátua de Luís XV, na praça do lado da Catedral de Reims. E a catedral se tornou um armazém de forragem, capim dos cavalos. E quem fez isso foi um pastor protestante, filho de um pastor protestante. Aliás, acho que ele era pastor também, pastor Bril, né? Ele foi o encarregado de fazer isso, que ficou tristemente famoso por causa disso. Ele quebrou a ampola que continha o óleo sagrado com que eram feitas as sagrações dos reis da França, ao longo dos séculos, né? E a catedral se tornou armazém de forragem, pasto para os cavalos, né? Um clube popular da cidade, né, se reunia lá, no capítulo da catedral. Tinha uma sala das reuniões da catedral, eles se reuniram lá. Colocaram a inscrição Templo da Razão, né, no portal da catedral, né, e suprimiram para isso, né, um baixo relevo que estava no lintel. O lintel é aquela pedra, a porta tem duas, a porta está aqui, lintel é aquela pedra que está em cima da porta, né? Então, normalmente o lintel é esculpido. O lintel de Reims tinha um baixo relevo com a vida de Nossa Senhora. Eles apagaram aquilo e colocaram essa inscrição Templo da Razão. Aqui é a fachada dessas duas catedrais, a Catedral de Amiens e a Catedral de Reims. Que coisas monumentais, hein? Que coisas monumentais. Que coisas mais belas assim. E você vê aqui no caso de Amiens, tá vendo? As casas já estão do lado aqui, ó, né? Como as cidades eram amuralhadas, né? O espaço dentro da muralha era pequeno, você tinha que se apertar para colocar muita casa. Você chegava quase nas portas das igrejas, das catedrais, né? Olha que coisa na Catedral de Amiens. Isso aí as ferragens, né? As grades, né? Que escaparam na Catedral de Amiens. É muito bonito, né? Esse dourado com preto é uma coisa espetacular. Coloquei aqui alguns links que tem um glossário gótico, para você saber o nome das coisas em português, né? E, talvez até em inglês também aí tenha. Na Catedral de Amiens tem uma relíquia de São João Batista. Em Roma também tem. Então, assim, as pessoas que não gostam da igreja ou que são inimigos da igreja, tá vendo? Inventaram, né? Muitas vezes são pedaços da mesma coisa, né? E às vezes você faz uma máscara, né, em cima daquele osso, né, da relíquia, etc., né? Não dê importância a essas coisas. Por exemplo, dizem assim, não, tem muita relíquia da verdadeira cruz, não pode ser, né? A cruz já tinha acabado. Um cara se deu o trabalho de fazer as contas, não. Tem muito pedaço ainda para arrancar, se quiser, para fazer relíquia da verdadeira cruz, tá? Então, não dê importância a essas coisas. Então, aqui é o relicário, né, da cabeça de São João Batista, em Amiens. E aqui é como está hoje, né, a capa dele, né, para cobrir a relíquia. A relíquia ela não fica descoberta o tempo todo, né? Muitas vezes a relíquia você guarda
Lembra, na capela, no altar, às vezes se cobre as relíquias, né? E só tira na hora da missa, etc. Não ficar, senão tem que fazer uma reverência toda hora que passar por ali, para as relíquias, né? Quando os revolucionários entraram em Amiens, um revolucionário tirou a relíquia do relicário e guardou, né? De tal maneira que o templo lá se tornou templo da razão, o templo do ser supremo, etc. Quando voltou a igreja a ser a dona ou a ocupar a catedral de Amiens, voltou a relíquia para lá, a relíquia da cabeça de São João Batista. Isso aqui é um marfim, né? Final do século IX, né? Cerca de 870, do ano de 870. O marfim, né, é um material que não se desgasta, né? Não apodrece como a madeira, por exemplo, né? Por isso que um dos títulos de Nossa Senhora é Torre de Marfim, né? Então, isso aqui é um marfim que tem as duas versões tradicionais sobre a Santa Ampola, que tem o óleo da sagração, né? Então, aqui, ó, tem dois frasquinhos, duas ampolas aqui, né? E a mão de Deus colocando o óleo aqui, tá? Na Idade Média, era muito comum fazer apenas a mão de Deus. Deus Pai, normalmente, você não representava, mas você representava a mão dele, a mão de Deus, né? 870, o ano de 870, isso aí era plenamente de praxe. E aqui embaixo tem o Espírito Santo, tá vendo aqui, ó, enchendo a ampola para o batismo de Clovis, o primeiro rei da França, né? Clovis I. Essa palavra Clovis é a mesma coisa de Luís, tá? Eu já falei isso aqui, eu não vou repetir, mas os nomes desses primeiros reis da França, os primeiros 600 anos da França, eram todos germânicos, né? São nomes bem, assim, que ninguém usa mais. Aqui é o relicário da Santa Ampola, foi refeito, obviamente, né? Está lá no Palácio do Bispo, lá em Reims. O nome do palácio é Palácio Tal, a letra T, né? Tal, né? É uma cruz que não tem a parte de cima, né? É só um T. Palais de Thau. É um museu lá, né? Nunca fui nesse museu, mas já fui na catedral mais de uma vez. Aquele pastor que quebrou a ampola, que se chamava Philippe Jacques Rulle, né? Ele se suicidou depois. Quando ele era daqueles radicais da Revolução, né? E a Revolução flutuou muito sobre a visão, os donos da Revolução, e os donos também flutuaram muito, mas os donos da Revolução às vezes matavam seus companheiros de revolução, né? Guilhotinavam, né? Mandavam para a guilhotina, né? Então, esse pastor Rulle, né? Ele foi deputado na Assembleia, na Convenção, etc., né? E quando o Danton foi preso, ele se recusou porque assim, tinha uma pessoa que era quem mandava, que assinava, né? Mas tinha uma contra-assinatura, não me lembro agora como é o nome disso em português, mas você tem outras pessoas de assinarem também, conjuntamente, vamos dizer, né? E quando o Danton foi preso, ele não assinou para a prisão do Danton. O Danton foi guilhotinado, né?
tinha casado há pouco tempo. Talvez por isso que ele tenha sido guilhotinado, porque a mulher dele o converteu bastante, né? Danton se confessou, né? Para se casar. Ele falou, só caso se... Primeiro ela falou, não, número 1, só caso com um padre que não tenha jurado a Constituição Civil do clero, você vai ter que se confessar. Então fez as duas coisas. Casou com ela, com um padre que não tinha jurado a Constituição Civil do clero, e foi se confessar com o padre. Historiadores gostariam muito de ouvir o que esse Danton falou ali, né? Porque deve ter sido uma coisa pavorosa, né? O cara, ele tinha um pescoço muito grande, ruim para guilhotinar, né? Muito grosso, né? O pescoço, né? Danton. Bom, então esse Brûle recusou contrassinar, não sei como é o nome, assinar junto com as outras pessoas sobre a questão da prisão de Danton. Depois, na queda de Robespierre, ele foi a favor da queda de Robespierre, mas defendeu outros colegas que estavam tendentes a ser guilhotinados junto com Robespierre. Em suma, ele acabou sendo suspeito, entrou em outra revolta e não sei o quê, e foi preso. E foi julgado e foi condenado à morte. Só que aí ele se suicidou, né? Observação que eu faço aqui, né? Eu já falei, acho que na história das cruzadas, né? Às vezes, sofrer é mais difícil do que morrer, né? O último mestre dos templários, né? A gente fala grão-mestre, mas é mestre, na verdade, o título, ele, com medo da tortura, ou seja, com medo do sofrimento, né? Ele confessou muita coisa para não sofrer. Mentira, que era uma mentira, né? Para não sofrer. Mas depois ele, diante da ameaça de morrer, ele desdisse aquilo tudo que eu falei, era mentira. Eu reafirmo isso e aquilo da fé. E ele morreu queimado na ilha, lá na ilha da Cité, ali, atrás de Notre Dame. Então, assim, a tortura, o sofrimento, às vezes a perspectiva do sofrimento é uma coisa muito dura para muitas pessoas, né? Foi pro grão-mestre dos templários. Ele foi queimado numa fogueira, pediu para morrer olhando para Notre Dame, né? Virar ele assim para ele ficar vendo a Catedral de Notre Dame, né? Bom, aqui tem uma coisa em Reims, né? Que é o Anjo do Sorriso, que é esse aqui, ó. Depois vocês olhem aqui. Essa aqui, obviamente, é uma obra nova, né? Uma obra tem 100 anos, 100 e poucos anos, talvez. É o Anjo do Sorriso, que tem lá em Reims, que é uma obra-prima da escultura medieval, um anjo do sorriso, né? O sorriso de Reims, né? Aí, tem muitas, por que ele está sorrindo e tal, né? Tem muitas. Mas as coisas de Deus são alegres, né? Você não dá gargalhada, mas você pode dar um sorriso, sim, né? Uns dizem que esse aqui é o Gaudium Eternum, né? É a felicidade eterna no céu, né? Esse anjo lá, que está aqui mostrado aqui, na Catedral de Reims, ele foi atingido na Primeira Guerra Mundial, 19 de setembro, né? Segundo mês da Primeira Guerra Mundial, né? Setembro de 14, um obus ali bateu, etc., e caiu, ele se espedaçou no chão, etc., né? Depois foi refeito. Os franceses usaram isso como propaganda, tá vendo o que é que os alemães fazem e tal, né? São bárbaros, né? Destroem a arte, destroem os... e obviamente isso tem efeito, porque
o Anjo do Sorriso era uma imagem muito famosa, né? Então, serviu de propaganda para os franceses contra os alemães. E eu lembro aqui, né, eu já falei isso em algum outro momento, sobre Mata Hari, né? Mata Hari era uma bailarina, nada de edificante nela, mas ela, coitada, né, achou que podia falar certas coisas e arriscar certas coisas e tal, né? Tanto do lado dos franceses, Primeira Guerra também que eu estou falando, né? Tanto do lado dos franceses como do lado dos alemães. E os franceses pegaram uma correspondência dela, um depósito na conta dela, feito por os alemães, etc., a espiã alemã e tal, e ela foi presa e condenada num processo de guerra, né? E foi fuzilada, né? E os alemães usaram, está vendo? Eles matam as mulheres, né? Então, assim, o negócio de guerra é uma coisa, como dizia um cara também, que é bem ruinzinho, mas ele disse uma frase que vale muito a pena a gente saber. Nunca se mente tanto quanto antes das eleições, durante a guerra e depois de uma pescaria, né? Eu achei, o Clemenceau que falou isso. Nunca se mente tanto como antes das eleições, durante uma guerra e depois de uma pescaria, né? Então essa Mata Hari, ela foi fuzilada lá num castelo perto de Paris, né? E quando foram botar uma venda nos olhos dela, antes dela ser fuzilada e tal, ela falou, não, não. Aí ela mandou um beijinho para os soldados que iriam fuzilá-la, né? Mata Hari. Aqui é uma visão mais de perto, né, do Anjo do Sorriso, de Hans. É muito interessante, escultura espetacular. Sens é uma outra catedral, Catedral de Sens, né? O pai e a mãe de Luís XVI estavam enterrados lá. O pai e a mãe de Luís XVI não eram reis, eram filhos do Luís XV, né? Luís XVI era neto do Luís XV, né? Então, não houve profanação desses túmulos porque não tinha efígie deles, né? Mas aqui a igreja é Santo Estevão de Sens, Saint-Étienne de Sens, né? A única estátua que sobrou basicamente na igreja foi a estátua de Santo Estevão, porque escreveram no livro, livro da lei, né? Da lei da Revolução Francesa, né? Então ele não foi destruído. Mas Sens tem uma coisa importante, porque São Thomas Becket ficou lá durante bastante tempo, né? Ele brigou com o rei da Inglaterra, ou o rei da Inglaterra quis fazer o que ele não podia fazer, tomar as propriedades da igreja, e o São Thomas Becket foi contra, né? E teve que fugir da Inglaterra, né? Então, ele ficou lá em Sens durante um certo tempo e tem objetos que ele usou para rezar a missa lá em Sens. Aqui são as cáligas de São Thomas Becket, né? Aqui, não sei se a capa, talvez, né? O casulo, está dizendo na legenda lá, estou achando meio grande esse casulo, mas pode ser que seja um casulo, tá? Ele foi assassinado por 4 lordes que deviam fidelidade ao rei da Inglaterra, porque o rei da Inglaterra, vocês lembram, né? O duque da Normandia tomou a Inglaterra, se tornou rei da Inglaterra, Guilherme o Conquistador. Então, o rei da Inglaterra, nessa época ainda, Henrique II, ele era o rei da Inglaterra e era o duque da Normandia. Então, ele estava na Normandia e disse, vem cá, ninguém vai fazer nada, esse cara vai ficar me humilhando aqui, esse arcebispo de Canterbury, que é o Thomas Becket, ninguém vai fazer nada. E 4 cavaleiros que estavam na Normandia cruzaram o canal, foram para Canterbury e mataram o São Thomas Becket. Ele foi canonizado em 2 anos, tá? Pelo Papa. Tem muitos detalhes aí, mas assim, eu queria falar um pouco isso, né?
Os quatro que mataram São Thomas Becket, a penitência deles, eles foram para Roma pedir perdão ao Papa, uma penitência ao Papa. Vocês vão ter que ficar 14 anos lutando na Terra Santa. Todos foram. O próprio rei, Henrique II, fez da Inglaterra, né, que era uma pessoa orgulhosíssima, né? Ele fez uma penitência fortíssima também, né? Estou falando agora de memória, né? Ele se vestiu com um saco de estopa, né? E ficou se açoitando, outras pessoas, ele mesmo, outras pessoas açoitando as costas dele, etc., lá na Catedral de Canterbury, né? Frente da Catedral de Canterbury. Então, é isso. Tem mais um pouquinho aqui que não vai dar para a gente ver hoje, porque já está na hora. Tem outras catedrais aqui para falar, mas é muito pouca coisa. A gente termina na próxima ocasião que a gente tiver. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Maria, cheia de graça, era convosco, bendita sois vós entre as mulheres.